Você já se perguntou o que acontece depois que a vida terrena termina? O véu da morte cobre um mistério profundo, uma jornada desconhecida para a qual todos nós nos dirigimos inevitavelmente. Mas, e se existisse uma resposta, uma luz que pudesse dissipar as sombras e trazer clareza a essa incógnita? Essa busca por significado, por compreensão, é o que move os corações e as mentes em busca de respostas na fé cristã. Neste momento, vamos mergulhar nas Escrituras, desvendar os segredos da eternidade e descobrir o que as pessoas mortas estão fazendo agora. A dúvida sobre o além-túmulo ecoa por gerações, um questionamento que intriga filósofos, cientistas e, acima de tudo, buscadores espirituais. A resposta não reside em conjecturas ou especulações, mas nas palavras inspiradoras e inabaláveis da Bíblia. Neste mergulho no reino espiritual, você encontrará respostas surpreendentes, verdades transformadoras sobre a vida além da morte. Prepare-se para um encontro edificante com a esperança, um encontro com a promessa eterna que a fé cristã sustenta. Descubra a tranquilidade que reside na certeza da palavra de Deus, onde a vida não termina, mas transcende a nossa compreensão limitada. Desvende os mistérios da vida após a morte. Imagine o conforto de saber a verdade sobre o destino de seus entes queridos falecidos, de compreender seu estado atual. Imagine a paz e serenidade ao entender a perspectiva bíblica sobre o céu, o inferno e a ressurreição. Além disso, esta jornada espiritual te equipa para lidar com as questões existenciais que surgem quando a morte se aproxima, ou mesmo quando o luto se instala na vida, com sabedoria, firmeza e consolo. Aprenda a confortar os que choram e a celebrar a vida eterna, com base em verdades inabaláveis e promessas divinas. A Bíblia, com sua sabedoria intemporal, nos oferece um mapa para navegar nessa jornada inexplorada. Ao desvendar os segredos do reino eterno, você obterá clareza sobre o que acontece com nossa alma após a partida física. Compreender a fé cristã com suas promessas e esperança é crucial para enfrentar o inevitável. Aprenda a discernir entre a verdade e a ficção, a esperança e o desespero, e a orientar sua fé com um alicerce sólido, baseado na palavra de Deus. Fortaleça seu relacionamento com Deus e inspire aqueles ao seu redor a buscarem a verdade da vida eterna. Descubra a perspectiva cristã sobre a vida após a morte e encontre um consolo genuíno e durável, fundamentado nos ensinos divinos. Você encontrará um alicerce para suas próprias reflexões e para ajudar aqueles que também buscam respostas a essa pergunta profunda. Nesta jornada de autodescoberta e fortalecimento da fé, você encontrará uma nova perspectiva sobre a vida e a morte e como a vida eterna se manifesta na fé cristã. Encontre a certeza de que existe vida além da morte física, um futuro promissor e uma paz que transcende as provações da vida. Prepare-se para um encontro inspirador com a realidade da vida eterna e descubra um profundo significado em suas crenças. A busca pelo conhecimento sobre o além-túmulo, guiada pela fé cristã, é uma jornada de descobertas e descobertas de verdades preciosas que transformam a maneira como você encara a vida e a morte. Prepare-se para o extraordinário que a fé cristã promete. A indagação sobre o que acontece após a morte é uma das mais antigas e profundas reflexões da humanidade. Desde as civilizações mais remotas até os dias atuais, a busca por respostas sobre o destino da alma, sobre a continuidade da existência, é uma jornada intrínseca à condição humana. Essa busca pelo conhecimento do além-túmulo permeia diferentes culturas e crenças, mas é na perspectiva cristã, fundamentada nas Escrituras Sagradas, que encontramos respostas confortantes e repletas de esperança. A pergunta, o que as pessoas mortas estão fazendo no momento? Ela nos força a refletir sobre a nossa própria mortalidade, sobre o significado da existência e, acima de tudo, sobre a relação que temos com o divino. Nesse contexto devocional, a busca pela resposta não se limita a uma especulação fria e distante. Trata-se de um mergulho profundo em nossa fé, um exercício de busca pela verdade em um contexto que nos cerca constantemente, sejam os momentos de alegria
ou as horas de luto e incerteza. A compreensão da vida após a morte, dentro da perspectiva evangélica, é crucial para enfrentar as questões fundamentais da existência. Muitas vezes, essa compreensão está repleta de mitos e interpretações errôneas. Por isso, é fundamental estabelecer as bases bíblicas para uma compreensão clara e precisa sobre o que acontece com a alma após a separação do corpo. Compreender os ensinamentos bíblicos sobre o céu, o inferno, o julgamento final e a ressurreição é essencial para desmistificar o mistério e obter consolo em momentos difíceis. Esse conhecimento nos capacita a lidar com a perda de entes queridos, fortalecendo nossa fé e oferecendo esperança em meio à dor. Nesse contexto, é preciso deixar de lado as especulações e mergulhar nas Escrituras sagradas. A Bíblia, como livro sagrado para milhões, nos fornece orientações valiosas para interpretar esses ensinamentos sobre a vida após a morte. É necessário buscar a compreensão desses princípios bíblicos por meio de estudos cuidadosos e uma análise profunda. Essa abordagem fundamentada nas Escrituras é a chave para uma compreensão correta e que nutra nossa fé. Além disso, é fundamental buscar orientação espiritual para desmistificar crenças e falsas interpretações que podem obscurecer a verdade. Um bom conselheiro espiritual ou um estudo bíblico em grupo pode esclarecer dúvidas e aprofundar o entendimento. Considerando essas bases, podemos abordar a questão de forma mais significativa e profunda. Essa compreensão vai além do conhecimento teórico, requer um mergulho na fé, um encontro com o divino, uma busca por respostas que aliviem nossas angústias e nos confortem em nossa jornada terrena. Aprender a interpretar e aplicar esses ensinamentos bíblicos nos ajuda a lidar com a mortalidade, a encontrar propósito em nossas vidas e a nutrir nossa esperança, guiando-nos em nossa fé. É fundamental para o crescimento espiritual, uma busca pessoal pela verdade que transforma vidas e leva a uma maior aproximação com Deus. Descubra as respostas sobre o que acontece após a morte. Inscreva-se agora para continuar essa jornada de aprendizado e compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua participação é valiosa e contribui para um entendimento mais profundo da vida eterna. Juntos vamos aprofundar a compreensão deste mistério sagrado. Compreender o que acontece com as pessoas mortas é uma busca espiritual profunda, impulsionada pela busca pelo significado e pela esperança. Este não é um enigma a ser resolvido por meio de especulações, mas um mistério revelado nas Escrituras, clamando por um estudo cuidadoso e uma busca sincera. O objetivo central é ir além da curiosidade, encontrando um caminho para aplicar esses ensinamentos à nossa vida diária e fortalecer nossa fé. Muitas vezes, surge a dúvida sobre o estado das almas falecidas, principalmente quando se trata de entes queridos. Imagine a dor de perder um familiar, a saudade e a insegurança diante do desconhecido. Compreender o que a fé cristã ensina sobre esse tema é fundamental para encontrar conforto e esperança durante esses momentos difíceis. A Bíblia nos mostra que a morte não é o fim, mas uma transição para a vida eterna. Isso significa que para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, há um encontro com Deus, um lugar de paz e alegria eterna. Para entender como aplicar isso à nossa vida, podemos começar com perguntas cruciais como: qual é o significado da vida eterna na minha fé? Como posso me preparar para essa jornada? A resposta está em cultivar uma relação mais profunda com Deus. Isso envolve oração, estudo da Bíblia e, crucialmente, o testemunho da fé. A fé em Jesus Cristo é a chave para a vida eterna. Quando entregamos nossa vida a Ele, abrimos caminho para a esperança e o conforto em meio à dor. Um estudo constante das Escrituras pode fornecer respostas claras e práticas para dúvidas. Existem diferentes perspectivas que podem complementar esse estudo. Buscar a orientação de pastores, líderes religiosos e outros crentes experientes pode trazer perspectivas únicas e aprimorar nossa compreensão. Grupos de estudos bíblicos podem fornecer um espaço para compartilhar experiências e aprender com as reflexões dos outros com base na fé. Essas discussões
combinadas com um estudo contínuo das Escrituras, podem levar a insights mais profundos. O diálogo e a comunidade são essenciais para o desenvolvimento espiritual e para uma maior compreensão dos ensinamentos cristãos. Para implementar esses passos, estabeleça um tempo regular para a leitura e a meditação da Bíblia. Participe ativamente de atividades espirituais, como cultos e estudos bíblicos. Busque o aconselhamento de um pastor ou líder espiritual. Crie um espaço de oração e reflexão. E contemple como a fé pode trazer conforto em tempos de perda. A vida eterna não é um conto distante, mas uma realidade próxima que pode ser vivenciada a cada dia ao fortalecer a fé. O conhecimento e a aplicação destes princípios irão fortalecer sua fé, proporcionando uma compreensão mais clara da vida após a morte e um maior contato com Deus. A notícia da partida repentina de um ente querido, um amigo próximo ou um membro da família, frequentemente traz uma enxurrada de perguntas e inquietações. A dor do luto, a saudade e o vazio deixados pela ausência nos impelem a questionar o que se passa além do véu da morte. É nesse momento de profunda angústia que a busca por respostas sobre o que as pessoas mortas estão fazendo no momento se torna crucial, um farol de esperança em meio à escuridão. Esse ponto de virada, essa necessidade urgente de compreensão, nos leva a uma jornada devocional que nos conecta ao divino e nos reconcilia com a eternidade. Imaginem a cena: o funeral, o silêncio pesado na sala, os rostos carregados de tristeza. A lembrança de risos compartilhados, conversas animadas e momentos preciosos parecem ainda mais dolorosos. E a pergunta: onde eles estão agora? Não se trata apenas de curiosidade, mas da necessidade de encontrar conforto, esperança e significado em meio ao sofrimento. Percebemos nesse momento a importância de entender o que acontece depois da morte dentro da perspectiva evangélica. A busca por respostas, guiada pela fé, nos dá a força e a paz necessárias para seguir em frente. Esse conflito não é isolado, é universal. A finitude da vida, a certeza da morte, é um dilema que acompanha a humanidade em todas as culturas e épocas. Mas o que diferencia a resposta cristã é a promessa de uma vida além da morte. Uma vida que transcende as limitações do tempo e da matéria. É a fé que nos dá a coragem para enfrentar essa angústia, para encontrar conforto no conhecimento de que nossos entes queridos não foram perdidos, mas apenas transladados para um novo reino. A questão é mais profunda do que simplesmente encontrar consolo. Trata-se de compreender a jornada da alma, o propósito da vida e a importância de nossa fé no contexto da vida eterna. Em meio ao luto, a necessidade de respostas práticas, baseadas nos ensinamentos bíblicos, é vital. A resposta não elimina a dor, mas a transforma em uma oportunidade de fortalecer a fé, de encontrar significado na jornada e de nos conectar com a esperança divina. Essa busca é uma jornada de fé, que precisa ser alimentada com estudo bíblico, oração e comunidade espiritual. É nesse ponto de virada, marcado pela perda e pela busca, que a importância de entender o que acontece depois da morte se torna inegável. Aprender sobre a vida eterna, sobre a ressurreição e a jornada da alma, nos dá um novo entendimento sobre o propósito da nossa vida terrena. Esta jornada devocional não se limita a um momento de luto. Ela nos acompanha em todas as etapas da vida, proporcionando conforto, esperança e um propósito transcendente. O entendimento bíblico sobre a vida após a morte nos fornece a força necessária para superar as adversidades e para viver com um propósito maior. A busca pelo entendimento de o que as pessoas mortas estão fazendo no momento. Não se trata de uma especulação, mas de um estudo baseado nas Escrituras Sagradas, oferecendo conforto e esperança. Comecemos desvendando os conceitos essenciais. Primeiramente, a morte, na perspectiva cristã, não é o fim, mas uma transição. A Bíblia nos ensina que a alma, a parte imortal de nós, se separa do corpo físico. Esta separação, entretanto, não significa a aniquilação, mas uma jornada para um novo reino. Um exemplo claro é a parábola do rico e Lázaro,
onde a riqueza não acompanhou o falecido para além da morte, mas uma nova realidade espiritual se estabeleceu para cada um. Em segundo lugar, a fé em Jesus Cristo é crucial para determinar o destino da alma após a morte. As Escrituras ensinam que, através da fé e do arrependimento, podemos alcançar a salvação e a vida eterna com Deus. Este conceito é central ao cristianismo, oferecendo esperança de encontro com Deus no céu. A promessa da vida eterna é um conforto para aqueles que amamos e para nós mesmos. Terceiro, as Escrituras descrevem diferentes realidades após a morte. Para aqueles que creram em Jesus, a Bíblia aponta para o céu, um lugar de paz, alegria e comunhão eterna com Deus. Imaginemos um reino sem sofrimento, sem lágrimas, onde a felicidade é plena e a presença divina é constante, um lugar de alegria inimaginável. Por outro lado, há a realidade da separação de Deus. A Bíblia descreve um estado diferente, mas importante, para aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor. Entretanto, é fundamental entender que a perspectiva cristã não se limita a um julgamento imediato, mas a um encontro final com Deus que determina o destino eterno de cada um. Quarto, a ressurreição é um pilar fundamental para a compreensão cristã do além-túmulo. A Bíblia promete a ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos. A ressurreição dos justos para a vida eterna no céu e, mais tarde, a ressurreição dos injustos para o julgamento final. Neste contexto, compreendemos que a morte não é o fim, mas apenas uma etapa na grande jornada espiritual. Quinto, a ideia de julgamento final está intrinsecamente ligada à vida após a morte. Todos teremos que prestar contas de nossas escolhas e ações. Este conceito nos confronta com a necessidade de uma vida congruente com os princípios cristãos, nos incentivando a seguir em busca da verdade e da justiça. Este é um momento de reflexão sobre nossas ações e o impacto que elas terão na nossa trajetória eterna. Finalmente, a importância de manter uma vida devocional ativa se torna clara. É através da oração, do estudo bíblico e do serviço ao próximo que nos preparamos para essa jornada e fortalecemos nossa fé. Esta preparação não se limita a um momento isolado, mas a uma jornada constante de aprendizado, crescimento e aproximação com Deus. Compreender essas bases nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus, permitindo-nos enfrentar as questões existenciais com esperança e convicção. Compreender o que acontece com as pessoas mortas no contexto devocional evangélico vai além de teorias abstratas. É uma jornada que busca a aplicação prática na nossa vida diária, fortalecendo nossa fé e nos preparando para o inevitável. Analisemos as possíveis aplicações e os desafios que podem surgir. Imagine um momento de luto profundo, a dor da perda de um ente querido. A pergunta: onde estão agora? A aplicação prática do conhecimento sobre a vida eterna, neste caso, é crucial. A compreensão de que a alma continua em um reino superior, oferecendo conforto e esperança. A fé em Cristo nos dá a certeza de que o amor e a ligação perduram, mesmo após a partida física. Essa certeza pode aliviar a dor e trazer um consolo profundo, fortalecendo a fé durante o luto. Outro aspecto prático envolve o processo de fé e arrependimento. A compreensão do julgamento final e da responsabilidade de nossas escolhas nos motiva a viver em conformidade com os princípios cristãos. Imagine as escolhas que fizemos ao longo da vida, os momentos em que nos aproximamos ou nos afastamos de Deus. O estudo profundo da palavra nos proporciona insights sobre a importância de buscar a reconciliação e a presença divina em nossas vidas, mesmo em momentos de alegria e dificuldade. Cultivar um relacionamento pessoal com Deus, através da oração e do estudo bíblico, é um passo essencial para uma vida mais alinhada com o propósito divino. O desafio da dúvida é inerente à natureza humana. A incerteza sobre o destino dos nossos entes queridos pode gerar medo e angústia. Em momentos como esses, a oração e o apoio espiritual se tornam ainda mais importantes. Buscar orientação de líderes religiosos e conselheiros espirituais pode trazer perspectivas e consolo valiosos, fornecendo um mapa
para navegar pelas turbulências emocionais. Lembre-se, a fé não é estática. Ela cresce e se fortalece com o tempo e a perseverança. Outro desafio que pode surgir é a dificuldade em lidar com questões complexas que podem surgir nos relacionamentos familiares. Por exemplo, quando um familiar não compartilha da mesma fé, pode surgir um conflito sobre as crenças espirituais. A chave para lidar com esses desafios está na comunicação e no respeito, apesar das diferenças. Procure manter um relacionamento baseado em amor, respeito e diálogo, buscando entender as diferentes perspectivas sem deixar de transmitir a mensagem do amor e da esperança cristã. Para concluir, é fundamental que cada um construa sua jornada pessoal de fé. Compartilhando o conhecimento e experiências com outros crentes, é possível aprofundar o entendimento sobre a vida após a morte. Participar de grupos de estudos bíblicos ou comunidades cristãs pode proporcionar uma troca valiosa de experiências, proporcionando apoio mútuo e discernimento. Avançando em nossa jornada de compreensão sobre o que as pessoas mortas estão fazendo no momento, a chave está em ir além do conhecimento superficial, mergulhando na profundidade da fé cristã. Uma estratégia crucial é a meditação e contemplação das Escrituras. Ao analisar passagens específicas, como a ressurreição de Lázaro, podemos perceber a promessa da vida eterna, a vitória sobre a morte e a esperança que ela traz. A meditação não busca respostas fáceis, mas a contemplação da promessa divina. Essa prática nos conecta com a presença divina, revelando o significado e o conforto profundos que a fé oferece. Outro aspecto a ser considerado é a importância do serviço ao próximo. A fé cristã não se limita ao entendimento intelectual, mas se manifesta em atos de compaixão e amor. Ao servir aos necessitados e cuidar dos vulneráveis, demonstramos o amor de Cristo em nossas vidas. A caridade, a generosidade e o cuidado mútuo são reflexos práticos da fé, conectando-nos a um propósito maior e oferecendo consolo não só aos necessitados, mas a nós mesmos. Analisemos um caso hipotético. Um jovem, recém-viúvo, luta para compreender o vazio deixado pela perda de sua esposa. A dor é intensa e as perguntas sobre a vida após a morte são inevitáveis. A aplicação do conhecimento devocional evangélico, neste caso, envolveria a meditação nas promessas bíblicas da ressurreição, do encontro eterno e do amor de Deus. Buscar apoio em um grupo de estudos bíblicos, participar de cultos e fortalecer os laços com outros crentes pode ser crucial para o processo de luto e recuperação espiritual. Consideremos agora a questão da comunicação com o divino. A oração não é apenas um ato ritualístico, mas uma ferramenta poderosa para o fortalecimento da fé. Através da oração, podemos nos conectar com Deus, buscando orientação e discernimento, nos aproximando do amor e da presença divina. A oração pode oferecer um conforto inabalável, uma bússola para navegar em momentos de angústia e uma garantia de que Deus está presente em todos os momentos. Outro aspecto importante é a resiliência espiritual. A vida pós-morte é um conceito abrangente que transcende as limitações da nossa compreensão. A fé nos ajuda a aceitar o mistério e a confiar no plano divino, mesmo quando não compreendemos totalmente. Ao cultivar a resiliência, demonstramos nossa capacidade de enfrentar as adversidades com fé e esperança, fortalecendo nossa jornada espiritual. A vida após a morte, no contexto evangélico, nos convida a uma busca contínua. Aprender sobre a vida eterna, assim como o estudo de outros princípios bíblicos, deve ser uma jornada de aprendizado que se prolonga ao longo da vida. Compreender o que as pessoas mortas estão fazendo no momento, para fortalecer a credibilidade sobre o que as pessoas mortas estão fazendo no momento. A compreensão desse conceito vai muito além de uma questão teológica. Tem implicações práticas profundas para a vida de cada um. Um estudo recente sobre o impacto da fé na qualidade de vida em momentos de luto revelou uma correlação significativa entre a crença em uma vida após a morte e o enfrentamento do luto. Aqueles que mantinham uma fé consistente, encontrando conforto nos ensinamentos religiosos sobre a vida eterna,
apresentaram níveis mais baixos de depressão e ansiedade. Esse dado demonstra como o entendimento da vida após a morte pode influenciar o processo de luto e o bem-estar emocional. Pesquisas adicionais sobre o impacto da espiritualidade na saúde mental apontam que a fé fornece um sistema de apoio e significado, especialmente em momentos de adversidade. Compreender a existência de uma vida após a morte como um plano divino pode dar ao indivíduo uma perspectiva mais ampla sobre sua existência terrena, oferecendo um sentido de propósito mais profundo. Essa compreensão tem implicações práticas em como enfrentamos a finitude da vida e a perda de entes queridos. Analisemos o exemplo de um pastor que acompanhou vários indivíduos durante o processo de luto. Ele observou que aqueles que encontravam conforto nos ensinamentos bíblicos sobre o encontro com Deus após a morte demonstravam maior resiliência emocional e capacidade de superar a perda. A fé não apenas acalma a dor, mas oferece um foco para a esperança e a busca por um propósito maior, demonstrando a importância desse entendimento na vida prática. O impacto dessa compreensão se estende à forma como lidamos com as decisões importantes na vida. Se existe vida após a morte e o julgamento final, a perspectiva evolui. Esta visão, baseada em princípios bíblicos, nos convida a pensar mais profundamente sobre nossas escolhas e ações. Ela nos encoraja a viver com um propósito maior, considerando o impacto eterno de nossas decisões na vida terrena. De forma mais ampla, a compreensão da vida após a morte demonstra o caráter de Deus. A ideia de um Criador que se importa com cada indivíduo, prometendo um encontro eterno, inspira esperança e fé. Essa certeza e a compreensão da vida após a morte nos inspiram a viver com propósito e a encontrar significado em meio às adversidades da vida. A crença na vida eterna tem um impacto profundo nas nossas escolhas diárias e nos nossos relacionamentos. Além disso, essa compreensão influencia os conselhos que oferecemos a outros durante períodos de luto. Quando compreendemos o que acontece depois da morte, podemos oferecer suporte mais eficaz, baseado em esperança e consolo. Podemos apoiar aqueles que choram com mais segurança e empatia. Evidências científicas, embora não consigam provar a existência da vida após a morte, podem auxiliar na compreensão das complexidades do luto e do impacto da fé na vida. A fé, neste contexto, não busca negar a ciência, mas oferecer uma perspectiva de esperança e propósito que transcende a compreensão humana. Chegando ao ponto crucial de nossa jornada sobre o que as pessoas mortas estão fazendo no momento. Um dos questionamentos recorrentes é: como posso saber se estou no caminho certo para a vida eterna? A resposta não está em fórmulas mágicas ou previsões. É um caminho pessoal de fé, crescimento espiritual e relacionamento com Deus. Lembre-se, as Escrituras oferecem direcionamento. O exemplo de pessoas que encontraram propósito e paz em sua fé pode inspirar a nossa jornada. A experiência de muitos demonstra que um relacionamento próximo com Deus, marcado pela oração, estudo da Bíblia e ação em nome do amor, é o caminho para a certeza de estar no caminho certo. Outra dúvida comum é como lidar com a angústia da perda. A perda é uma experiência dolorosa, mas a fé nos dá ferramentas para lidar com esse sofrimento. Não há uma fórmula mágica para superar a tristeza, mas o apoio de uma comunidade cristã, a oração e o cultivo de um relacionamento com Deus podem trazer conforto e esperança, como demonstrado por estudos sobre o impacto da fé no luto. Procure a comunidade, a orientação espiritual e a presença divina para navegar por essas dificuldades. E sobre aqueles que não compartilham de nossa fé, a compreensão da vida após a morte deve ser uma inspiração para o amor e o respeito mútuo. O cristianismo enfatiza o amor universal e a importância do diálogo e do entendimento, mesmo em momentos desafiadores. Lembre-se de que a fé é um dom pessoal e que cada indivíduo tem seu próprio caminho de busca espiritual. Ainda assim, cultivar a compaixão e o respeito pelos diferentes caminhos é crucial. E se você está em dúvida, o mais importante é a busca incessante por conhecimento e clareza.
Há inúmeras fontes de informação, como estudos bíblicos, líderes religiosos experientes e grupos de apoio, que podem fornecer perspectiva, aprendizado e um ambiente de perguntas e respostas. Não tenha medo de buscar orientação. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Recentemente, pesquisas apontaram que indivíduos com crenças fortes em uma vida após a morte relatam uma maior satisfação com a vida e um melhor enfrentamento de problemas. Isso demonstra que a compreensão desse tema é vital para uma vida mais completa, significativa e esperançosa. A busca por respostas não deve ser passiva, mas ativa. Um caminho de estudo constante, oração e envolvimento em atividades espirituais te ajudará a consolidar sua compreensão. As Escrituras oferecem direcionamento e podem levar você a uma jornada pessoal de fé. Finalmente, entender o que as pessoas mortas estão fazendo no momento. Essa compreensão não é apenas teórica, mas um guia para uma vida plena de propósito, amor e esperança. Ao concluirmos nossa jornada sobre o que as pessoas mortas estão fazendo no momento, essa compreensão não é apenas teórica, é uma bússola para navegar pela vida com mais propósito e esperança. Em essência, a vida após a morte, na perspectiva evangélica, não é um fim, mas uma transição. Para aqueles que abraçaram Jesus Cristo, a Bíblia descreve um encontro com Deus, um reino de paz e alegria eterna, sem sofrimento. Para aqueles que não, existe uma separação de Deus, mas também a promessa do julgamento final e da ressurreição. Essa compreensão nos convida a refletir sobre nosso propósito na vida terrena e a cultivar uma relação mais profunda com o divino. Um dos benefícios mais significativos de compreender esse conceito é a capacidade de lidar com o luto de forma mais eficaz. A certeza de que nossos entes queridos estão em um lugar de paz e comunhão com Deus pode nos trazer conforto e esperança em momentos de dor. Isso não elimina a tristeza, mas a transforma em uma lembrança de amor e esperança eterna. Esses ensinamentos podem nos auxiliar a encontrar consolo no conhecimento de que o amor não se limita ao tempo e à matéria. Além disso, entender a vida após a morte fortalece nossa perspectiva espiritual. A fé se torna mais robusta quando compreendemos as implicações profundas de nossas escolhas e a busca por um propósito maior na vida terrena. Isso nos encoraja a viver com mais significado e propósito, sabendo que nossas ações aqui na Terra refletem em nossa jornada eterna. Lembre-se, esta vida não é o fim, mas uma preparação para o eterno. Para aplicar esses insights na prática, sugerimos os seguintes passos. Primeiro, aprofundar o estudo da Bíblia, buscando compreensão sobre os ensinamentos sobre a vida após a morte. Segundo, cultivar um relacionamento mais profundo com Deus através da oração e da reflexão. Terceiro, buscar um grupo de apoio espiritual, seja através de uma igreja, um grupo de estudo bíblico ou a companhia de outros crentes. E por fim, servir aos outros, pois este é um reflexo da nossa fé. Lembre-se, a fé não é estática, é uma jornada de aprendizado e crescimento. Continuar estudando as Escrituras, buscando orientação em comunidades de fé e refletindo sobre o sentido da vida, nos levará a uma compreensão mais profunda da vida após a morte, transformando nossa forma de encarar a vida terrena e nossa relação com o eterno. Compartilhe esse conhecimento, inspire aqueles ao seu redor e fortaleça sua fé em um caminho de esperança e propósito. Lembre-se, a jornada continua. Ao concluirmos nossa reflexão sobre o que as pessoas mortas estão fazendo no momento, lembre-se, essa compreensão não é apenas um exercício intelectual, mas uma jornada espiritual que nos conecta com o eterno. Reflita sobre o amor e a esperança que residem na promessa da vida eterna. A Bíblia nos apresenta um Deus que cuida de cada um de nós, oferecendo uma perspectiva de esperança mesmo diante da finitude da vida. Esse amor incondicional e a promessa da vida eterna são pilares da fé cristã, guiando-nos na busca por significado e propósito. A vida, em sua complexidade, é apenas um breve capítulo de uma jornada maior. Agora, imagine o impacto dessa compreensão
em nossa interação com o mundo. A certeza da vida após a morte nos convida a viver cada dia com propósito, com amor e compaixão. Ao nos conectarmos com o Eterno, nossas ações e relacionamentos se tornam mais significativos. A vida terrena se torna um palco para mostrar o amor de Cristo e para preparar nosso coração para a próxima fase. A vida não termina na morte, mas continua em um reino superior. E lembre-se, essa compreensão não é um destino final, mas um ponto de partida. A busca por conhecimento, o estudo da Palavra de Deus e a oração são ferramentas essenciais para um crescimento espiritual contínuo. Cada conversa, cada estudo, cada meditação nos aproxima de Deus e nos prepara para o encontro eterno. O caminho para compreender o que acontece depois da morte é uma jornada constante de aprendizado e crescimento em fé. À medida que continuamos nesta jornada, convido você a se envolver ainda mais com a fé cristã. Participe de grupos de estudo bíblico, busque a orientação de pastores e líderes espirituais e compartilhe essas reflexões importantes com aqueles que amamos. Continue explorando esses ensinamentos, expandindo seu conhecimento e nutrir sua fé, alimentando a esperança e o amor eterno que habitam em cada um de nós. Lembre-se, a jornada de fé é uma busca constante por significado, e a vida após a morte nos proporciona uma perspectiva transcendental, uma demonstração do amor eterno que habita em cada um de nós. Que a esperança continue a iluminar seu caminho. Enquanto refletimos sobre a transcendência da vida, lembre-se, a jornada não termina aqui. Continue a explorar os profundos ensinamentos da fé cristã e permita que esses insights ajudem você a encontrar o significado e a esperança que habitam em seu coração. Que a busca pela verdade e pelo amor eterno o levem a uma vida mais plena.